Fala pessoal, beleza? Tô aqui nesse vídeo pra ver esse título aqui desse cara, que nesse título aqui ele tá falando como eu fiz 100 mil reais em 90 dias vendendo na internet sem aparecer. Então eu vou assistir o vídeo dele e vamos ver o que ele vai falar. Vou fazer umas anotações e essas anotações eu vou pôr no meu Drive e talvez a gente tente executar também o que ele tá falando. Então, sem mais enrolações, vamos assistir o vídeo e ver o que esse guru tá falando. Fiz 100 mil reais sem aparecer na Kirvano e hoje eu vou explicar tudo que eu fiz e como você pode estar fazendo isso também. Aqui ó, a plaquinha da Kirvano, como vocês conhecem, é de 100 mil, na busca da de 500 agora. Rapaziada, nesse vídeo eu vou explicar como foi a minha trajetória até os 100 mil reais, os tão sonhados 6 dígitos no mercado digital e o que eu fiz, e se fosse para começar hoje do zero, eu faria exatamente a mesma coisa. E eu vou explicar tudo para vocês e como vocês podem estar adquirindo esse conhecimento e, obviamente, também conseguindo a plaquinha de vocês de 100 mil. Sei que é o sonho de muitos de vocês que estão assistindo aí, mas bora lá. E claro que esse 100k na Kirvando foi sem aparecer, sem influencer, sem ter audiência e sem ser famoso. Ninguém sabia que eu existo. Acho que até eu nem tenho tantos seguidores aqui no YouTube para gerar tanto impacto assim. Mas eu vou explicar para vocês hoje todo o processo e a estratégia que eu utilizo aqui. Até hoje eu utilizo a mesma coisa e também como você pode utilizar. Bom, antes da gente começar, eu preciso contar um pouquinho da minha história. Eu já contei em outros vídeos, mas eu vou contar aqui de novo. E também para quem está chegando aqui no canal agora vai entender. Bom, eu comecei a minha trajetória em 2017 no mercado digital. Na época que estava hypado afiliados, acho que era tava muito mais hypada a questão orgânica, A gente não se falava tanto de tráfego. Bom, se falavam também eu não sabia, mas eu só ouvia mais sobre orgânico. Eu não venho de uma família rica, Minha mãe é cabeleireiro, meu pai é pedreiro, mas me criaram aí da melhor forma que eles conseguiram. Eu já estava na internet há muito tempo, Eu já tive canais no YouTube na época da minha adolescência, então eu já tinha bastante conhecimento com a internet, com o computador, então eu ficava bastante tempo navegando. E aonde eu encontrei um curso que na época se chamava Afiliado Orgânico, esse curso. Ele custava R$200 e lá em 2017, R$200 até que era uma graninha. Eu lembro de eu ter pedido para minha mãe de presente de aniversário que eu queria esse curso. Eu tentei rachar com algum amigo meu, chamei ele, falei, vamos fechar, e ninguém quis. Então minha mãe fez a boa, comprou o primeiro curso, e o primeiro contato que eu tive diretamente, assim, com o mercado digital e infoprodutos, Foi R$200. Enfim, entrei. O curso basicamente ensinava sobre criar páginas no Facebook para você crescer. Não sei se uma galera que está assistindo aí lembra disso. Antigamente, para crescer no Facebook era muito fácil. Então a gente criava a página, ia repostando conteúdo, ia compartilhando em grupos, assim a gente crescia. E aí você botava o link do seu produto e vendia como afiliado. Enfim, não deu certo, Quando eu entrei, esse curso já estava um pouco saturado e logo depois o Facebook acabou cortando a maior parte do orgânico do Facebook, E também na questão do Insta. Em paralelo, eu descobri que dava para... Tinha um mercado ali legal, que a galera gostava de comprar muitas contas no Instagram. Então eu começava a crescer contas e quando eu batia 5 mil seguidores eu vendia. Então era bem simples, eu fiz bastante esse processo. Fiz uma ou duas vendas ali com essas páginas. Fiz 3 vendas ali como afiliado e não tive tantos resultados. Bom, com todo esse conhecimento que eu adquiri, no orgânico e também um pouco de pago, Eu não investia, só estudava. Eu acabei consegui uma vaga de estágio numa empresa de tecnologia lá na minha cidade, na minha antiga cidade, onde eu entrei para fazer estágio na parte de marketing. Então eu trouxe toda essa pegada do orgânico que estava em alta na época e consegui hypar um pouco o Instagram da empresa. Isso foi bem legal e depois de um tempo eu acabei meio que assumindo, todo o departamento ali de marketing. Fiquei bastante tempo nessa empresa. Em paralelo, eu tive uma cobrança de entrar na faculdade, Então, assim, como eu gostava bastante de design, de edição de vídeos, eu acabei optando pela faculdade de design, Eu não passei no Enem, Tive uma péssima nota. E aí eu conversei com a minha mãe, fazer uma faculdade particular. E aonde eu pegava todo o meu salário do estágio, que não era muito, era ali por volta de R$800, e a minha mãe completava com R$200 todos os meses. E isso para mim conseguir fazer a faculdade. Acabei entrando numa faculdade privada e pagando essa mentalidade aí de
R$ 1.000 por mês. Ia todo o meu salário do estágio para a faculdade. Então eu trabalhava para estudar, basicamente. E era muito louco porque eu morava numa cidade, trabalhava em outra e fazia faculdade em outra. Então todos os dias eu tinha que fazer esse ciclo. Então eu chegava em casa ali por volta da meia-noite e acordava ali por volta das 6h30 e já saía de casa. Então só ficava de madrugada em casa, na teoria, e os finais de semana. Nessa época eu já tinha parado um pouco do digital, né? Tava focado só no CLT e estudando um pouco a área. Foi onde que abriu um processo de intercâmbio na minha faculdade, onde eu acabei estudando e aplicando, e com isso eu consegui uma bolsa para fazer um intercâmbio fora. Foi onde eu passei um bom tempo da minha vida em Portugal, né? Fiquei lá quase 2 anos com essa bolsa da faculdade. Então eu estudei lá e morei lá durante um tempo. Então nessa época eu não tive mais contato com o digital. Tentei até entender o digital lá em Portugal, mas nessa época ali por volta de 2019, 2020, não estava tão hypado. Logo veio o Covid, né? Como todos de vocês sabem, e pum, perdi a minha bolsa, acabou tudo, eu tive que voltar. Minha mãe não queria que eu ficasse lá meio que sozinho, né? A gente não sabia o que ia acontecer, era tudo novo naquela época da pandemia. Então eu retornei ao Brasil e, voltei sem nada, basicamente, absolutamente nada. Esse tempo que eu passei lá, além de eu estudar, eu também trabalhei, né? Acabei me tornando vendedor porta a porta lá em Portugal, né? Vendia os famosos planos de internet e de chip de celular em porta a porta, então a gente ia batendo em portinha e tentando oferecer para os portugueses. Bom, passei um tempinho lá atuando como isso, e aí quando veio a pandemia, eu acabei meio que sendo demitido, e enfim, em paralelo eu precisava fazer mais grana, e eu comecei a fazer tatuagem. Então é muito louco essa parte da minha história, porque eu comprei uma maquininha de fazer tatuagem e comecei a tatuar. Então, como eu morava num alojamento com toda a galera da faculdade, né? Tipo, era meio que uma república lá. Então, eu fazia bastante tatuagem e consegui ganhar uma graninha com isso também. Então, quando veio a pandemia, né? Minha mãe não gostou muito da ideia de eu ficar lá sozinho. Eu também já tinha meio que perdido a bolsa da faculdade, então não dava para ficar mais lá. E aí eu tive que retornar ao Brasil. Bom, quando eu retorno ao Brasil, eu não tenho mais absolutamente nada. Voltei só com a minha mala e um monte de experiência, que isso aí fica para outro vídeo. E aí eu voltei, né? Tive que pegar o meu computadorzinho na época, era um notebook velho que não dava tela, e daí eu tinha que conectar meio que num outro monitor, então eu meio que usava só o teclado dele para digitar e o outro monitor era a tela dele. E ali, né, um notebookzinho bem cansado, acho que eu tenho até foto dele. Comecei a fazer uns trabalhozinhos de design, né, como eu tinha focado muito nessa área, e fui me reerguendo. Com isso, eu vi uma oportunidade de entrar na Shopee, né, na época a Shopee tinha acabado de chegar no Brasil, então tava com ótimas taxas. A minha mãe tava meio que desempregada, trabalhando meio que numa distribuidora de produtos descartáveis. Daí ela falou, olha, seria interessante talvez se a gente vendesse isso. E aí eu lembro que o meu primeiro produto digital que eu vendi de fato foi aquelas caixas de pizzas. Eu tenho até foto, aquelas caixas de pizzas que vem, né? Que vem a pizza, aquela caixa de papelãozinha. Então a gente comprava de lá e revendia um pouquinho mais caro na Shopee. Foi bem legal, a gente vendeu bastante. Em paralelo, eu acabei conhecendo um fornecedor dessa loja, de uma cidade maior, que tinha uma fábrica, e aí eu acabei trocando produto. Aí eu comecei a vender máscara de proteção e aquelas máscaras descartáveis, touca descartáveis, luva descartáveis. E na época da pandemia, deu para fazer uma grana muito boa com isso. Bom, acelerando um pouco mais, acabei me tornando meio que expert na época do Shopee Ads, né, que tinha acabado de chegar no Brasil. Eu lembro que a Shopee, como ela é lá da China, não sei de onde que é, né, Singapura, eu acho, eu consumia muito conteúdo de lá, não entendia porra nenhuma, mas eu pesquisava em chinês, ou japonês, eu não lembro na época, e assisti o vídeo lá da galera falando sobre Shopee Ads e aplicava as estratégias aqui no Brasil, porque ninguém falava sobre isso aqui. E com isso eu acabei conhecendo o meu ex-sócio, né? Hoje a gente não tem mais parceria, mas ele era um pouquinho famosinho na internet, fazia conteúdo de Shopee. Então a gente se reuniu e desenvolvemos nosso primeiro curso. Eu era o coprodutor dele, foi onde eu me aventurei no mercado de lançamentos. E ali por volta de 2022, por aí. Até então, foi ótimo, né? A gente começou a lançar, criar uma comunidade de verdade e acabei abandonando a Shopee, o e-commerce de fato, porque começou a me dar muito trabalho na questão de logística. Eu tinha até contratado uma pessoa para me ajudar e, enfim, acabei largando mão e focando nos lançamentos. Em seguida, eu já falei, acabei lançando outras pessoas, outros nichos,
e fui indo. Até então que não nada tão constante, né? Vivi aqueles famosos montanhas russas do digital, que o sonho ainda permanecia viver do digital, mas não estava ainda morando com meus pais nessa época, podia estar lançando e gastando muito dinheiro. Confesso que quando os primeiros 10 mil reais que eu vi na minha conta, assim, foi bizarro. Os primeiros 5 mil, eu lembro de ter mostrado pro meu pai. E também caí muito naquela de fazer as coisas que a gente nunca teve oportunidade. Então, fui a alguns restaurantes mais caros, né? Famosa as fotinhas do digital, que depois você descobre que isso é tudo falso e não é assim que a vida funciona, né? Então, não adianta nada tu ver uma pessoa num puta de um condomínio, na beira da piscina, num apartamento muito foda, que você não sabe se aquilo é um Airbnb ou não. Então, isso foi um filtro depois que eu aprendi bastante, que hoje no Instagram eu não consumo, né? E não acredito muito em pessoas que impõem bastante essa visão do digital, que obviamente elas querem vender algo. Todo mundo está na internet e quer te vender algo. Se elas não estão te vendendo, é porque você é o produto. É óbvio que é só atenção, né? Muitas desses altos e baixos, né, de lançamentos ali, lançamentos daqui, eu acabei recebendo uma proposta, né? Até falei, e fui trabalhar numa empresa um pouco bem maior, né? No ramo do digital. Então era uma empresa mais séria e tal. Entrei com um cargo bem interessante, tive que me mudar de cidade. Enfim, tinha um salário muito top, tinha um cargo bem legal, morava numa cidade bem top também, bem segura. E só que acabou entrando na rotina, né? CLT sempre me incomodou, né? Hoje na minha trajetória eu já fui CLT 3 vezes e de todas as vezes eu pedi demissão e nenhuma delas duraram um ano. E não consigo ficar um ano com alguém me mandando em mim. Então eu acabei pedindo demissão, acabei que muitas coisas na minha vida pioraram. Eu sou ex-fumante, né, de tabaco, então passei um longo período da minha vida fumando. Comecei a fumar lá na minha época da faculdade. E aí, quando eu entro, né, no mercado de trabalho agora recente, no ano passado, na CLT, né, vai fazer um ano agora, caio na rotina, não consigo guardar dinheiro de fato, por mais que sobrava. Tinha aquela rotina de sair todas as sextas e parar só no domingo, porque a gente sabia que no dia de semana ia ficar muito puxado. E quando eu decido fazer essa virada de chave, isso ali nas férias de dezembro, né? A empresa acabou dando uma parada. Um antigo amigo meu de infância, me fala, mano, olha, isso aqui tá em alta no digital, você tem mais experiência, a gente tem mais conhecimento, vamos fazer junto? Falei, bora. Foi onde a gente começou a minerar os produtos, né? Encontramos ali o famoso mercado do tráfego direto, que era basicamente você pegar um produto que já está validado dentro da biblioteca do Facebook e você modelar aquele produto. Então você vai pegar uma parada que já vende, que você está vendo ali que a pessoa está vendendo todos os dias, e você vai modelar ela, né? Você vai criar uma nova versão sua desse produto. É como se dizer que a Pepsi copiou a Coca-Cola, entendeu? Óbvio que ela tem uma roupagem diferente, ela tem uma fórmula diferente, mas no final é quase a mesma coisa. É óbvio que a Coca-Cola é muito mais hypada, né? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Foi até loucura, porque a gente acertou de primeira, né? A primeira oferta que a gente subiu, a gente já testou, né? Ali a partir do 4º dia a gente já começou a ver lucro, já começou a escalar, e eu já tive que aprender como escalava numa primeira semana, consumindo vídeo do YouTube, entendendo o que cada um faz, e aí deu certo. Então a gente passa ali janeiro inteiro lucrando e fazendo a parada dar certo, e eu vendo que já não estava fazendo mais sentido para mim no digital, no CLT, onde eu comecei a me preparar para pedir demissão. Na verdade, não me preparei nada. No segundo mês ali de fevereiro, no começo do mês de fevereiro, a gente já estava fazendo ali, acho que 2K dia por aí. Eu pego e falo, meu, não dá, essa é a última semana minha, não faz mais sentido. Então eu acabo pedindo o meu desligamento dessa empresa. E é até engraçado porque o que o CLT me trouxe, além de muitas coisas boas também, né? Não vou deixar claro, mas como eu mencionei, eu sou ex-fumante de tabaco. Eu percebi que quando eu saio do CLT, eu estou fumando muito mais de quando eu comecei o CLT. Então, não sei se era questões ansiosas e tudo mais, mas não vou entrar nesses critérios aqui. Enfim, e é isso. Toma a decisão de queimar os barcos. Falo, pô, tô ganhando bem, posso voltar pra casa dos meus pais e ficar tranquilo? Não. Posso ficar aqui na cidade que eu tô também? Não, porque era uma cidade muito pequena e não ia fazer tanto sentido. Então, o que eu decido fazer? Vou morar mais próximo do meu sócio e fazer o jogo virar.
foi aonde eu me mudei de novo. Então, assim, em 5 anos, 6, 7 anos, eu já mudei em alguns países, morei em alguns países diferentes, estados diferentes e cidades diferentes. É o famoso queimar os barcos. Queima que uma hora tem que dar certo. E foi assim que eu vivo do digital hoje. Não sou milionário e nem faturo múltiplos 7 dígitos ou 6 dígitos mensais, mas hoje eu tenho uma renda que eu consigo me sustentar muito bem e ter uma qualidade de vida muito melhor. Hoje eu não fumo, enfim. Eu acho que é uma das vantagens do digital me trouxe esse ano. E claro, né, o que vocês querem saber, o mais importante, é como que faz, o que que eu faço, o que que eu fiz, né? É bem simples. O Facebook, né, pra galera do digital já tá mais habituada. A galera que roda tráfego no Facebook, pode ser você prestador de serviço, pode ser você galera que vende qualquer coisa sabe que a gente tem que fazer tráfego para vender algo. Então a gente entra na biblioteca com os mecanismos certos, as palavras-chave corretas, a gente encontra as ofertas que estão extremamente escaladas. Com base nisso, a gente modela, cria uma roupagem diferente, sobe numa plataforma, no caso foi a Clearvano que eu tinha escolhido na época, e a gente anuncia. Então, óbvio que tem todas as questões de como fazer um criativo, como modela, nunca copiar, porque isso pode trazer grandes problemas para você. E, inclusive, tudo que eu estou falando aqui, como fazer, tem aqui no canal. E também tem lá no meu método. Se você tiver interesse, é só me mandar uma mensagem lá no WhatsApp que eu te explico. Mas também sem ficar enrolando muito aqui. É basicamente isso, é o famoso feijão e arroz do marketing. O que meus antigos sócios faziam, a gente errava muito, é achar que a ideia que a gente tem em mente, por exemplo, tô com uma ideia de criar um produto Y. A gente não fez pesquisa de mercado, a gente não é bom em copy e começar do absoluto zero, a chance de dar errado é muito maior do que você pegar algo que já está pronto e que já está vendendo muito. Você só vai melhorar o que aquela pessoa está deixando de fazer. Às vezes ele está com um criativo ruim, você pode fazer um criativo melhor. Às vezes ele tem um produto muito ruim, você pode melhorar ele, de fato agregar valor na vida das pessoas. Enfim, essa é a parada que eu trago para vocês. E se você acha que tudo que eu tô falando aqui é bobeira, já postei um vídeo aqui com o meu aluno que fez mais de 30 mil reais em menos de 30 dias, com uma única oferta também, fazendo exatamente o que eu fiz e o que eu faço. E também lá no meu destaque no Instagram tem um monte de resultados e depoimentos dos meus alunos. Inclusive eu tô passando alguns aqui na tela. Venda aprovada. Com a chance de lucro pela primeira vez. Networking. Gastos. Faturamento 2.000. Lucro de 1.000. Pix recebido. Pix a 1 hora. Pix. E também, se você quiser assistir depois, pode ir lá e assistir. E considerações finais que eu digo para vocês é paciência, parem de consumir tanto e comece a aplicar. Muita gente só fica aqui o dia todo no YouTube consumindo e alimentando seu próprio ego de que está fazendo alguma coisa de fato na sua vida, mas no final não está fazendo porra nenhuma. Então presta muita atenção e se liga nisso, na procrastinação, óbvio, porque você precisa partir de um ponto para chegar no outro ponto que você tanto almeja, né? Cada um aí deve ter um sonho. Não vou entrar nesse detalhe. Então, tenha paciência e se você tá aqui, obviamente, se vocês têm interesse em DR, Direct Response e Low Ticket e tem uma mentalidade forte, pode ser que você não tenha tanta sorte igual eu tive, de acertar logo na primeira. Pode ser que tu acerte na terceira, na quarta ou na quinta. E para você conseguir acertar, você vai passar por um caminho. Esse caminho vai dinheiro, vai o seu tempo e vai a sua paciência também. Então não entre em desespero. Muita gente que eu vejo, gastou 20 reais num teste e já entra em desespero. Fala, por que não tá vendendo? O que aconteceu? Isso, aquilo. Cara, é sua primeira oferta, relaxa. Eu sei que às vezes é uma galera aí não tem tanta grana para colocar para investir. Então vai na manha, tenha paciência e não tenha medo também. Eu sei que isso é difícil, mas você vai precisar aprender essa parada, que não você vai ficar maluco e alucinado. Então bota a porra do dinheiro, deixa gastar, você vai comprar métricas, lembra que o tráfego é métrica, tu tá comprando dados e com base nisso tu consegue ter um norte, se a sua oferta vai dar certo ou se a sua oferta não vai dar certo. É claro que eu não vou entrar em questões técnicas aqui, de como funciona cada métrica, como que você faz essa parametrização
como que você compara essas questões, porque tem tantos vídeos aí no YouTube que explicam mais essa questão aprofundada, como também, se você tiver interesse, tem lá no meu treinamento. E é isso. Não tem muito segredo, esse vídeo foi um pouquinho longo, mas espero que vocês curtam. Aqui tem 100k na Kirvano, mas eu já fiz mais de 500 mil com o digital, né? Se for considerar todas as plataformas que eu já rodei na minha vida, né? São aí mais de 7 anos no mercado, então já fiz bastante coisa. O mercado ele está sempre atualizando e essa aqui é a verdadeira realidade digital. Então faça um trampo bem feito, tenha constância, não pule de galho em galho. É óbvio que cada ano aí tem as famosas ondas do mercado, então fique muito ligado nisso para você conseguir surfar em alguma, mas também não fica toda hora pulando uma. Esse mês eu estou fazendo prestação de serviço de tráfego, mês que vem eu estou fazendo afiliado, mês que vem eu estou fazendo tráfego direto, enfim. Escolhe uma, se aprofunda, entende, ainda mais se você está iniciando no mercado agora. Aproveita que esse ano, né? Aproveita que agora no digital tá tudo muito mais fácil com as inteligências artificiais para fazer imagem, vídeo, enfim. Então é uma mão na roda aí pra caramba pra galera que tá começando, em questões de custos, em questões de tempo e em questões também de escala. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser tiver alguma dúvida também, manda mensagem no WhatsApp, tá aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Então, espero que a próxima plaquinha seja de vocês, daquele jeitão. E valeu, falou, até o próximo. Bacana. Então vou pesquisar aqui como achar, como encontrar produtos low ticket para clonar. Bripe, monetize, mais vendidas, custo em 47. Agora na biblioteca, pesquisa palavras como emagreça, cabelos, unhas, dor, detox. Shopee. Bocejadores, cosméticos. Encapsular a oferta. Quer analisar para ver se vale a pena clonar. Tá bom, então. Biblioteca. O que ele falou aqui, o chat GPT, mano? Ele falou aqui na palavra emagreça, né? Palavra emagreça. Será que tem algum produto aqui? Tem esse daqui, ó, rodando. Emagreça com terapias holísticas. Aí ele disse, por que questão? Eu disse, por que questão? Porque é separada, quero casar, achando que não. Programação neurobiológica do emagrecimento. Que tem uma VSL, né? Para quem é conhecimento. Página legal. Qual é o preço? Todo este conteúdo por 98 à vista. 98 à vista. É interessante, hein? R$ 98. Agora será que tá escalado esse produto aqui? Vamos ver aqui detalhes do anúncio. Página. Ver anúncio dessa página. Vamos ver quantos anúncios tem essa página aqui. Tá, essa página aqui tem 78 resultados. Tem criativo, hoje é dia 26, né? Criativos que começaram a rodar hoje. Bora ver os criativos mais antigos aqui desse produto. Criativos mais antigos aqui. Tem criativos rodando desde o dia 30 de janeiro. Desde o dia 30 de janeiro. Aqui, ó. Formação gratuita em Reiki.
Curso online 100% gratuito. Formação. Será que é porque é gratuito que tá tão escalado assim? Formação. Sistema de iniciação. Bom, tá bastante escalado porque é grátis, né? E aqui tem coisas grátis. Curso completo. Terapias xamânicas. Tá desde o dia 22 de abril. Tem reflexologia também. Formação completa em reflexologia, podal, mãos. Eles têm uma VSL. Você vai descobrir agora como ganhar de 3 a 12 mil reais por mês usando o poder das suas mãos, ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas que cruzam o seu caminho. Acredito que você, como eu, já sonhou em mudar o mundo ajudando pessoas, em ser um grande herói e ser reconhecido. Mas, de repente, o seu mundo estava tão corrido, cheio de cobranças, tanta pressão e frustração, que você cedeu e foi viver como todos os outros, trabalhando freneticamente para se sustentar, tendo uma vida mediana, e o sonho de mudar o mundo morreu. Bom, quero te dizer que talvez esse sonho esteja somente adormecido, e eu posso ajudar você a realizá-lo, transformando a qualidade de vida dos seus clientes e, de quebra, alavancando sua vida financeira. Você tem interesse nisso? Preste muita atenção, porque eu vou te explicar como atender o seu chamado de melhorar a vida das pessoas e ainda ganhar muito com isso. Suas mãos podem curar pessoas. E não estou falando nada de místico ou sem fundamento científico. Você pode agora revolucionar a sua vida se transformando em um reflexoterapeuta. Deixa eu te explicar melhor. Meu nome é Leandro. Atualmente, sou especialista em reflexologia podal. Eu me destaquei dos demais pelo simples fato de aplicar uma massagem terapêutica que combate... Bacana. Emagreça, né? Vamos ver se a gente acha mais outra coisa aqui. Aqui é o encapsulado. Reset metabólico. Emagrecedor. Isso aqui é do Liliane Aranda. Lira Aranda. Isso aqui é o emagrecedor. Bacana, tem vários produtos aqui, mas a maioria são WhatsApp, né? A maioria é WhatsApp. Tem muitos produtos rodando aqui. Bacana, eu vou deixar para uma próxima aula aí sobre como minerar esses produtos aqui. Vamos ver se na próxima aula a gente encontra uns produtos que estão escalados aqui. É isso, bora.